Graças a Deus, o Senhor seja louvado acima de tudo. Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Amém? Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração comigo. Santo Deus, nós te reconhecemos como nosso Pai. Te engrandecemos porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus a quem nós confiamos entregar a nossa alma e tudo que nos pertence. Achamos que temos o controle de alguma coisa, mas o resultado de tudo está nas tuas mãos. E ainda bem, Pai, porque o Senhor é o Deus bondoso e misericordioso. O Deus que estende a vida, o Deus que faz o sol se manifestar e a chuva na vida de bons e maus, como oportunidade de misericórdia, como oportunidade de salvação. E nós estamos hoje aqui, debaixo dessa misericórdia, sedentos da tua verdade, sedentos do teu consolo e também da tua direção. Então, meu Senhor, usa o pregador, que os corações sejam alcançados simplesmente pelo teu poder e que seja desnudado o teu evangelho a essa alma que tanto precisa e que dentro de si anda gemendo, buscando por inquietação do coração um consolo eterno, um alívio para essa alma cansada. Assim, meu Pai, nós repreendemos a Satanás para que ele não atrapalhe nada e ligamos ao céu gratos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 7. Diz assim a minha tradução. Foi, pois, com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, ao ser derrubada uma árvore, lhe caiu ferro na água, e clamou, dizendo: Ai, meu Senhor, eu tinha pedido emprestado o machado. E o homem de Deus disse: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E cortando um pau, o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Tomam. E ele estendeu a mão e tomou. Olha só, já é uma passagem conhecida, esse texto que nós lemos, aliás. É uma passagem já conhecida, uma passagem que já meditou sobre outras áreas, sobre outros ângulos a respeito dela. Mas o que me traz à mente, em um certo ângulo, é que nenhum de nós pode escapar de um fato. É algo inevitável para todo ser vivente. E como tema, aprendendo a lidar com as percas da vida, percas no sentido amplo, né? Talvez um ente querido, talvez a perca de um membro do corpo, talvez um bem material, talvez um emprego, alguma coisa. Algumas pessoas que nós conhecemos, ou talvez até você mesmo que me escuta, até hoje não conseguiu lidar com alguma perda da vida. E por isso acaba transformando o seu presente em um luto constante. Como eu disse, o assunto é muito amplo e há vários tipos de percas na vida. E é encarado de uma forma sadia, segundo a psicologia, lidarmos com isso por fases. Na psicologia são pelo menos 5 estágios. O primeiro é a negação, o segundo é a raiva, o terceiro é a negociação ou barganha, o quarto é a depressão e o quinto a aceitação. Isso por um período que é considerado um tanto sadio. E na palavra de Deus, sempre será o lugar onde encontraremos um rumo sadio para prosseguir. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas que olham com confiança para Jesus encaram diferente o processo de qualquer perca na vida. Confessam humildemente sua limitação e confiam em qualquer atitude permissiva daquele a quem confiaram suas vidas e tudo que os rodeia. O texto, aliás, que nós lemos, ele fala de uma perca. Eliseu e os seus discípulos, eles decidiram aumentar o lugar onde eles moravam. E um deles emprestou um machado. E quando estava na lida, o machado se desprendeu do cabo e caiu no rio. Nesse fato, nós temos algumas coisas a observar sobre percas. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que o Senhor ministrou sobre mim, é: tudo o que nós temos na vida é emprestado. Esse discípulo tinha emprestado esse machado e agora ele teria que prestar conta do objeto. Esse era o motivo do seu nervosismo principal. Precisamos entender esse princípio. Jó, no capítulo 1, teve uma confissão que o fez manter-se em pé durante toda a sua luta. Jó 1, 21, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nada é nosso, nem o ar que respiramos, nem esse corpo que você possui, nem filhos, nem cônjuge, nem bens, nem pais, mas nós prestaremos conta de tudo o que nós possuímos como responsabilidade. Tudo, inclusive o dinheiro que nós temos, aonde nós investimos, porque o dinheiro é uma voz. O dinheiro, ele demonstra onde está o nosso coração, onde investimos o nosso tempo, a nossa atenção e tudo mais. Então não sabemos o período em que cada um desses componentes estará presente no nosso convívio. Por isso precisamos ser gratos a Deus pelo período que Ele permitiu com que convivêssemos ou com alguma pessoa ou desfrutássemos de algum bem ou de algo. Os presentes de Deus são para fases da nossa caminhada aqui, para que cumpram um propósito específico. Você precisa entender que foi bom enquanto durou. Quando se trata de pessoas, o mesmo Deus que em amor gerou tal criança, gerou tal pessoa, é o mesmo Deus que continua amando e cuidando dessa pessoa. Só não está mais na responsabilidade dos nossos braços. Está em braços melhores, está em braços perfeitos. Josué, no capítulo 1, Deus vem até Josué e fala com ele a respeito da morte de Moisés e o que ele deveria fazer. Deus chega para Josué no capítulo 1 e fala: Moisés, meu servo, está morto. Isso é, não há possibilidade dele ressuscitar agora, dele aparecer de novo, não vai ter reviravolta agora não. E ele diz assim para Josué: dispõe-te agora, passa esse Jordão com este povo, guia este povo. E no versículo 9 ele diz assim: seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo para te ajudar. Nós observamos homens e mulheres na Bíblia que diante de percas foram até Deus buscar direção. E em algumas vezes até homens ligados a Deus, os discípulos que estavam, esses homens, desculpe, que estavam ligados a Deus, tiveram direção, mesmo no meio de percas, tiveram consolo, mesmo no meio de percas, e encararam toda a situação de uma forma diferente. Aquele homem, aquele rapaz, aquele discípulo, ele foi até Eliseu para contar a sua angústia. E o segundo ponto que me chama a atenção aqui: muitas vezes as perdas revelam as coisas quebradas que precisavam ser reparadas.
O rapaz emprestou o machado e não reparou que o machado não estava preso direito. Ele não o revisou antes. E essa ferramenta se tornou uma ferramenta que perdeu o seu propósito. Por isso ele perdeu. Esses tempos atrás eu estava aconselhando um senhor e ele confessou para mim que quando ele se separou, há 30 anos atrás, demorou muitos anos, no caso 30 anos, para cair a ficha e ele entender que um dos maiores motivos da sua separação foi o comportamento desrespeitoso dele. As imensidões de grossura que ele despejava sobre a sua esposa, o seu egoísmo, a sua arrogância, as suas atitudes egocêntricas que acabaram destruindo aquele relacionamento e fizeram com que aquele amor fosse inundado por tristezas. Depois daquele homem, ele já de idade, retirar a sua próstata, ele confidenciou que aquilo que ele dava tanta atenção, agora já não fazia tanto sentido para ele. Depois de retirar a próstata, depois de perder algo que ele considerava muito importante, ele mesmo relatou o que realmente era importante na sua vida. Isso é, a manutenção daquilo que estava na responsabilidade dele. Esses tempos, com alguns empresários, eu escutei o relato de um homem que faliu. Mas esse homem tinha feito um propósito com Deus em prosperar. Ele falou: Senhor, me faz prosperar. Senhor, me faz enriquecer, eu quero progredir. E quero que tudo isso seja para a sua glória. A questão é que quando ele prosperou, ele se esqueceu de Deus. Na prática, ele se esqueceu de, nas suas decisões, buscar a vontade de Deus. E aquilo que ele tinha sobre as suas mãos, perdeu o propósito. Ele não meditou, ele não reparou em tempo hábil. Mas a graça do recomeço é uma oportunidade de fazer com mais cautela, com um propósito divino. Eu não sei o que você precisa fazer manutenção na tua vida. Tudo que apresenta ruído, um carro, por exemplo, você tem que prestar atenção na manutenção. Uma casa, por exemplo, as suas trincas, você tem que prestar atenção na manutenção. E no relacionamento, qual que é o propósito de um casamento, por exemplo? O consolo. Quando o casal vira em uma disputa, quando o casal perde o consolo um do outro, e o ódio, a mágoa e atitudes isoladas tomam espaço, é porque a manutenção não está sendo feita direito. Algumas percas acontecem pela falta de meditação, pela falta de reflexão com relação à manutenção que deveria ser feita. Coisas que temos que consertar, pessoas que temos que perdoar, pessoas que temos que buscar o perdão. Às vezes nós precisamos mudar o ritmo. Ayrton Senna, eu lembro ainda, antes dele falecer, num relato, eu lembro que ele disse que ele, nos treinos, às vezes ele começava a fazer as curvas tão rápido, ele estava tão concentrado naquilo, que ele achava melhor parar. Porque ele e o carro era um, e a pista estava virando um também. Acontece que o carro fica muito leve e qualquer acidente pode ser fatal. Ele tinha que diminuir o ritmo. E o dia que ele não diminuiu, ele morreu. Abandonar o orgulho é muito importante, porque o orgulho nos faz cegos. Senão, o mais importante, que é o machado, nós iremos perder. O mais importante que está ao nosso redor, nós iremos perder. Há coisas que estão na nossa responsabilidade. E nós precisamos entender isso. Terceiro ponto que me chama a atenção. Quando nós sofremos perdas, temos que voltar ao lugar. Quando o rapaz procurou o profeta Eliseu,
o profeta o aconselhou a voltar onde ele havia perdido o machado. O profeta pergunta: onde que você perdeu? O rapaz falou: foi ali, ó. Presta atenção. Nós temos medo de voltar a alguns lugares. Precisamos enfrentar a dor. Precisamos resolver traumas. Senão, percas novas irão acontecer de uma forma desnecessária nas nossas vidas. Simplesmente pelo fato de se prender a uma dor paralisante. Uma dor que cega o nosso presente e que nos mantém aceso em um passado que só causou frustrações e que não tem poder de produzir hoje, a não ser reflexão. Pois há tantas outras coisas que nós somos responsáveis em cuidar, e não é justo com aqueles que nos rodeiam. Eu já conheci pessoas que tinham tantos filhos, e sim, eu concordo, é muito triste, só o pai e a mãe sabem da dor que é perder um filho, por exemplo. Mas existe o ângulo certo para se olhar também, em meio ao luto, em meio à dor. Tem outros filhos, lógico, um filho é insubstituível, mas quando eu digo que há outros filhos, eu digo todos que estão ao nosso redor precisam de nós. Todos que estão ao nosso redor precisam ser mantidos por essa estrutura. Quando Deus olha para Josué e Deus diz para Josué: seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. Isso é uma verdade presente na nossa vida. O quarto ponto que me chama a atenção: Deus nos dá muitas vezes novas chances, só que em formato diferente. A Bíblia diz que o profeta foi, cortou um pedaço de madeira, um pau, e lançou naquele lugar onde o rapaz havia perdido o machado. E naquele mesmo lugar, naquele mesmo instante, um milagre aconteceu. O machado, que é de ferro, flutuou. O rapaz foi, estendeu a mão e pegou aquele machado nas suas mãos. Foi restituído. Isso representa o madeiro. Representa o lugar onde Jesus se fez maldito por mim e por você. Isso representa a cruz de Cristo, pois através dessa atitude, a vida pode continuar. Através dessa atitude, muitas coisas podem ser restituídas. Porque não é o fim, é apenas uma nova fase. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim, o próprio Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode olhar para Cristo hoje? Você pode ver que tudo começa nele, tudo se conclui nele? Você pode perceber que tudo nele se faz novo? Onde no meio do caos e escuridão, ele diz que haja luz e todas as coisas se esclarecem? Onde você pode guardar a sua fé, você pode se apoiar nisso? Você pode ter força para essa nova fase da sua vida? Eu preciso muito que você entenda a importância para que em uma nova fase da sua vida, você possa glorificar a Deus, você possa ter resultados na sua vida, porque Deus confia experiências, Deus confia um presente que é um momento a você. Deus confia responsabilidades nas nossas mãos. Portanto, eu quero muito que você, aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por tua vida. Eu não sei o que passou. Eu não sei quem passou pela tua vida, mas foi Deus que permitiu. Foi Deus que te confiou esse período, foi Deus que recolheu, seja carro, seja pessoa, seja algum bem, seja casa, seja o corpo, eu não sei o que foi. De uma coisa eu posso ter certeza: Deus é o Deus de tudo, o Deus que cuida da gente, mesmo antes da gente perceber isso. E que quando nós confiamos nele, mesmo a gente não entendendo tudo, nós vamos saber e perceber que esse Deus de amor continua cuidando da gente. E que aquele foi um momento maravilhoso.
e que nós temos motivos de sobra em ser gratos. Porque quando acaba o maná, Deus nos faz desfrutar das bênçãos do lugar da promessa, das bênçãos de Canaã. Coloca a mão no teu coração e talvez você tenha alguma dor, algum trauma, algum medo. E talvez você conheça alguém que tenha até tiques, cacuetes, alguém que tenha alguma limitação, alguém que tenha alguma situação que você sabe que trava a pessoa. Eu gostaria muito que você apresentasse isso para Deus, tanto da tua vida, quanto talvez de pai, mãe, filhos, vizinhos, pessoas queridas, para que Deus liberte. E eu vou orar por você. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece o coração dessa pessoa e sabe das limitações em que ela está encadeada, justamente por conta dos medos que a perca lhe trouxe. Pai, ministra sobre essa pessoa a graça da renovação, faz com que as escamas dos olhos caiam e essa pessoa pare de enxergar as coisas de uma forma embaçada. Ah, Deus amado, liberta essa mente, este coração, dessa tristeza que faz com que essa pessoa viva um luto em meio à vida. Essa pessoa que está, Senhor, que não está vivendo, mas, Jesus Cristo, tem os olhos presos na dor. De alguma forma poderosa, maravilhosa, eu quero pedir ao Senhor, por favor, que venha ministrar a cura emocional, venha ministrar a cura espiritual e venha trazer sobre os olhos dessa pessoa um horizonte, onde o Senhor está de braços abertos, onde não é o fim, é um novo começo. Espírito Santo de Deus, toda brecha que está aberta e como lacuna Satanás tem se aproveitado, nós estamos expulsando o inimigo, nós estamos fechando estas brechas, meu Deus, com o teu poder amoroso e cuidado. E nós estamos pedindo ao Senhor, por favor, Senhor, abra o entendimento desta pessoa para que a tua revelação venha consolar e para que essa pessoa venha ser um bálsamo de cura também por onde passa. Para a tua glória, meu Deus, Paizinho Santo, usa essa experiência, usa essa pessoa para que as palavras venham curar. Desde já, nós te agradecemos por tudo, ligando ao céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.